vamos falar sobre Deadpool e Wolverine, ou o terceiro filme do Deadpool, agora, né, oficialmente no universo do nosso amigo ou inimigo Kevin Feige. Nesse canal aqui a gente fala de tudo, né? A gente vai de Tarkovsky a filme de boneco, como tem que ser. Quem disse que um filme de boneco não pode ter também poesia, ou não pode ter, né, profundidade também? Não que esse tenha, mas vários outros possuem, inclusive da própria Marvel. Eu acho que no geral as reações a esse filme, tanto positivas como negativas, estão bem extremas, né? O pessoal tá amando, tá odiando, tem gente brigando e me parece que pouco se está falando sobre o filme propriamente. Parece que se fala mais sobre um efeito negativo que ele traz para o cinema de modo geral, ou se defende ele mais cegamente. Eu acho que a gente precisa dar uma acalmada, dar uma respirada e pensar no filme, né, por si só, com a cabeça também um pouco mais fria. Eu dei 3 estrelas pro filme. Eu acho que ele tá no mesmo nível dos outros dois do Deadpool. Ele funciona no fim das contas, mas é bem irregular. Esse filme especialmente é irregular no começo e no meio. Ele tem uma estrutura ali que é um pouco zoada, mas eu acho o final bom. Acho que no final ele, entre aspas, se leva um pouco mais a sério. Acho que além de ser meramente nostálgico, ele também tira um sarro de filmes nostálgicos e também acho massa ter um trabalho mais gráfico, mais explícito na violência como parte do universo da Marvel. Nesse ponto aí, ele pode inclusive mostrar que é possível, né, ter filmes de heróis mais gráficos para um grande público no futuro. No filme, o Wade Wilson é convidado a integrar a linha do tempo principal do multiverso, porém recebe a notícia de que o seu universo vai ser destruído após a morte do Logan, que era, né, o âncora daquele universo. E aí ele encontra o Logan de uma outra linha do tempo para salvar a sua própria realidade. Desde o início, esse filme exibe uma autoconsciência que é bem padrão dos outros filmes do Deadpool, né? Ele forja várias piadas a partir dessa ideia de ser um produto assumido. E nesse caso, isso até ganha mais relevância porque é o trabalho que marca, né, o fim dos heróis da Fox após a compra da Disney e marca essa transferência dos dois heróis aqui para o universo do Kevin Feige. Então, quase toda a comédia é centrada nesse teor metalinguístico e também em um teor nostálgico, já que existem aparições, homenagens desses heróis e filmes, né, que eram da Fox. Nesse caso aí, dessa nostalgia e autoconsciência, eu acho que existe um ponto ruim principal e um ponto bom principal. O ponto ruim é que em algumas cenas ele me lembra o filme da Barbie, nessa espécie de autodepreciação consciente da Marvel, mas que no fundo quer soar inteligente. É uma coisa que desde o início me parece já bastante forçada e não funciona muito. Porém, eu acho que a nostalgia aqui é um pouco mais bem trabalhada, ou pelo menos mais interessante do que a nostalgia
de trabalhos como Vingadores Ultimato ou Homem-Aranha No Way Home, porque é uma nostalgia mais inconsequente e menos vaidosa. Existem homenagens, mas não é nada com aquele tom sagrado e solene desses outros filmes. São homenagens com um tom meio absurdo que até ironiza um pouco esses personagens. Chega um ponto em que isso vai ficar repetitivo, vai virar um artifício, mas acho que em partes funciona porque desconstrói um pouco a imagem mais sagrada de algumas coisas. Eu acho que no fundo ele até tira um sarro de filmes muito nostálgicos. E se a gente pensar, é uma homenagem a certos personagens que em alguns casos nem deram muito certo na Fox ou nem chegaram a existir, né? Por isso me parece que ele desconstrói um pouco essa lógica de uma mera nostalgia sentimental. Ele parece até que é uma nostalgia a uma estética que foi rejeitada ou que foi esquecida de algum modo. É uma espécie de comédia sobre figuras que não deram tão certo ou que deram certo, mas que hoje talvez não dariam certo, não teriam tanto apelo. Eu acho que, por exemplo, um filme dos X-Men, hoje, ao estilo dos filmes do Bryan Singer, não teria muito sucesso, não seria de interesse do grande público. Então, é uma nostalgia sobre figuras esquecidas também, sobre essa estética esquecida também. É uma pena que o modo que tais figuras surjam seja meio irregular dentro da estrutura do filme. Eu acho que até a metade o filme contextualiza tudo de modo bastante enrolado e até alonga algumas cenas só para tentar explicar aspectos mais específicos. Por exemplo, toda aquela primeira conversa com o Mr. Paradox é bastante enrolada e ele também, o longa vai usar o fato de ser um trabalho autoconsciente para resolver algumas coisas, para explicar algumas coisas de maneira muito espertinha e oportuna, o que soa forçado em algumas cenas, já que tira o potencial de tais cenas funcionarem por si só. Me parece que é um trabalho que, principalmente até a metade, não confia tanto assim na ação em cena, e aí tem que ficar se explicando muito. Não sei até que ponto eles mexeram no roteiro durante a filmagem ou durante a montagem. Esse trabalho sofreu muito, com a greve dos roteiristas. Eles nem poderiam mudar o roteiro durante a greve, mas enfim, eu acho que os dois atos iniciais ali são problemáticos e tem um ritmo bem irregular, mas eu gosto do final do filme. Dos filmes do Deadpool, acho que esse é o que tem o melhor final, porque é um momento em que eles passam a confiar muito mais na dinâmica do que rola em cena, do que apenas nas piadinhas para explicar tudo, e mesmo em termos de escolhas estéticas e de ação, o final também é a melhor parte do filme. Em relação a isso, especificamente, a questão estética e as cenas de ação, eu acho que o diretor, o Shawn Levy, não é um bom diretor de ação, porém não é um diretor burro. Ele mesmo sabe das suas limitações, ele sabe que não é o David Leitch, então ele geralmente vai usar outros elementos das cenas para tornar a ação mais impactante. Ou vai usar
efeitos especiais ou slow motion para tornar isso um pouco mais inventivo. Tem uma cena, por exemplo, em que os dois, o Logan e o Deadpool, lutam dentro de um carro pequeno e claramente o diretor usa ali as possibilidades inusitadas que isso traz para tornar a cena de ação de luta mais interessante. Tem outra que ele usa um ônibus para criar uma perspectiva interessante para o espectador que está de fora desse ônibus. Então, ele sempre tenta mediar a ação com outros elementos. Quando é uma ação mais mano a mano, ela é fraca e genérica. Ainda assim, eu acho que esse tipo de ação mais prática dele é melhor do que as coisas do Matthew Vaughn, por exemplo. Porque o Matthew Vaughn, ele se acha um grande diretor de ação e aí tenta criar cenas muito épicas, muito grandiosas, que na minha visão ele não dá conta. Aqui o Shawn Levy não é tão ambicioso, mas consegue dar conta do que propõe. Eu não acho o Shawn Levy um grande diretor, mas como ele é produtor, como ele é um cara com muita experiência, ele tem uma abordagem muito prática com tudo e meio que sabe o que vai dar certo no fim das contas. Ele é um ótimo, digamos, diretor industrial nesse sentido. Então, mesmo com várias questões aí de estrutura, ele vai conseguir fazer cenas isoladas, boas, e, na minha visão, consegue fazer um bom final. Até em termos de decupagem, ele é muito mais prático e não inventa tanta moda. Não quer fazer um plano sequência épico, não quer fazer um plano que pareça um plano impossível de ser feito. Ele é um diretor, na real, bem clássico. Ele quer mostrar as coisas de modo claro para o espectador e acabou. O que, se por um lado, inevitavelmente pode cair numa certa abordagem meio genérica, por outro, vai ter sim momentos isolados, bons, principalmente quando se apropria de elementos do espaço da cena. Ainda na questão estética, uma coisa que eu achei bem interessante é ver um trabalho da Marvel com mais violência. Como ele tem uma censura de 18 anos, além das piadas mais pesadas e palavrões, ele pode mostrar cabeça explodindo, sangue jorrando, membro decepado, que é uma coisa que eu sinto falta nesses filmes atuais de heróis. E é uma coisa que, querendo ou não, tem uma pegada gibizeira muito forte, né? Essa violência traz um aspecto visceral que remete mais aos quadrinhos, e acho que aqui eles exploram isso bem até certo ponto, tanto no sentido de evidenciar o aspecto gráfico, de tornar a ação mais gráfica e explícita por isso, como também no sentido de banalizar aspectos da morte que tem relação com o personagem do Deadpool, né? E como esse filme provavelmente vai fazer muito sucesso, muito provavelmente a Marvel vai considerar lançar mais filmes com classificação indicativa alta no futuro, né? Eles até já falaram que tinham esse plano e provavelmente esse trabalho aqui vai ajudar a legitimar isso ainda mais. Então, me parece que isso é bom para o futuro da Marvel como um todo. Então, para concluir, eu acho que a gente precisa dar uma acalmada na hora de pensar nesses filmes grandes, nesses filmes tão divisivos. Claro que as pessoas têm todo o direito de amar ou de odiar muito esses filmes, e eu acho até que alguns
fãs de filmes de herói subestimam até as possibilidades do gênero quando se contentam com pouco, quando eles mesmos dizem que o filme é para ser ruim e zoado, então não dá para esperar nada. Se você é fã, você deve demandar pelo melhor, né? O Diego Quaglia, inclusive, falou muito bem sobre isso na crítica dele do filme. Então todos têm o direito de amar ou de odiar, mas eu também acho que o pessoal precisa dar uma acalmada nos ânimos na hora de pensar sobre esses filmes propriamente e de fato pensar no filme, pensar na obra por si só e não só em grandes conclusões do que isso vai significar para o cinema, ou não só em defender cegamente o filme só porque você é fã do troço e acabou. Eu achei um filme mediano, acho que no geral ele funciona e tem alguns pontos positivos, mas é claramente um trabalho com problemas de ritmo e que é bastante irregular na sua evolução. Mas é isso, me digam aqui embaixo o que vocês acharam do filme, me digam se concordam ou discordam de mim, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, veja aí se você está realmente inscrito no canal. É importante que o canal cresça para que eu continue postando e até a próxima.